A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero explicar de uma forma simples e resumida para os irmãos que as duas testemunhas do Apocalipse, ela nos revela não dois homens literais, mas um povo, irmãos. Esse vídeo, irmão, será um acréscimo do vídeo anterior, se não me engano, foi o vídeo número 46, né? Aonde eu fiz aquela conexão profética, né? E mostrei para os irmãos que aqueles versos, quando conectados, né, deixa evidente que as duas testemunhas diz respeito a um povo e não dois homens literais. Então, irmãos, esse vídeo, como eu disse, vai ser um acréscimo, né? Então, se os irmãos não assistiu o vídeo anterior, se não me engano é o vídeo 46, eu recomendo que assim que os irmãos terminar de ver esse vídeo, os irmãos vai lá, acessa o vídeo anterior, né? Onde eu explico que as duas testemunhas nos revelam um povo e não dois homens literais, e acesse ele. Porque esse vídeo aqui, irmãos, será um acréscimo, certo, irmãos? Só que esse vídeo aqui eu vou mostrar de uma forma resumida. Vai ser uma forma diferente, eu não estarei usando a Bíblia, certo, irmãos? Porém, aqui, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos um resumo, né, do que os versos analisados, né, no vídeo anterior nos revela, certo, irmãos? Então, irmãos, o título do vídeo de hoje será As Duas Testemunhas nos revelando um povo e não dois homens literais, né? Só que de uma maneira resumida, ó. Aqui, irmãos podem notar que abaixo está um resumo que eu fiz, certo, irmãos? Então tá aqui, ó, capítulos e versos utilizados. Então, irmãos, no vídeo anterior eu utilizei o Apocalipse capítulo 11, verso 7, utilizei Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 7, utilizei Daniel capítulo 7, verso 24 ao 26, e eu utilizei Daniel capítulo 12, verso 2 ao 7. Então, irmãos, logo abaixo aqui, ó, tem um resumo de tudo que nós aprendemos, irmão, nesses capítulos e versos analisados, certo? Então tá aqui, ó, analisando os textos. Nós vamos começar analisando, irmãos, Apocalipse capítulo 11, verso 7. Aqui, irmãos, eu já vou deixar aqui nesse resumo o que significa a interpretação. Os irmãos em casa podem catar a Bíblia, né? Ler também, acompanhar, né? E como eu disse, se os irmãos não assistiu o vídeo anterior, vai lá na playlist e procura pelo vídeo, né, onde eu falo que as duas testemunhas nos revelam um povo, não dois homens literais. É o vídeo número 46. E esse aqui é um acréscimo ao vídeo anterior, certo, irmãos? Então tá aqui, ó, analisando os textos. Então, irmãos, nós vamos aqui, ó, Apocalipse, capítulo 11, verso 7. Primeiro ponto. No verso 7, entendemos que a besta que se levanta do abismo nos revela um reino que foi morto no passado e revive no futuro. Aqui, ó, ponto 2. Destacamos que a besta fará a guerra e vencerá as duas testemunhas. Então, irmãos, esse ponto 1 e 2 é o que nós destacamos, né, do que está escrito no Apocalipse capítulo 11, verso 7. Aqui, irmãos, agora vamos à análise de Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 7. Primeiro ponto. No verso 1, João tem a visão de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, com 10 diademas e nomes de blasfêmias. O verso 3 nos revela que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, e essa chaga mortal é curada. Aqui, ó, tem uma observação. A cabeça da besta que recebe a chaga mortal, que teve, observação. A cabeça da besta que teve a chaga mortal curada está conectado à besta que se levanta do abismo. Entre parênteses, ó, nos revelam a mesma coisa. Então, irmãos, a besta que se levanta do abismo é a mesma revelação de uma das cabeças da besta que João vê ali em Apocalipse 13, que tem uma das cabeças ferida de morte no passado e revive no futuro. Ambas nos revelam a mesma coisa. Resumindo aqui, né, o reino do anticristo, que um reino que foi morto no passado revive no futuro sob o poder do anticristo. Sob o poder do anticristo. Ó, ponto 3. O verso 5 nos revela que a besta proferirá blasfêmias e agirá por 42 meses.
Ó, entre parênteses, segunda parte da última semana profética. Esse agir da besta está conectado à segunda parte da última semana profética, né? Os últimos 3 anos e meio. Ó, observação. Esses versos se conectam ao quarto animal de 10 chifres das profecias de Daniel, certo, irmão? Então eu deixei aqui essa observação, que esse texto aqui de Apocalipse é a mesma revelação, irmãos, ali do animal, do quarto animal das profecias de Daniel, que tem 10 chifres, né? E sobre esses 10 chifres se levanta um. Verso 4. O verso 7 nos revela que a cabeça que teve a chaga mortal curada faz guerra aos santos. Ó, entre parênteses, eu coloquei um povo, porque santos está no plural, certo? Não no singular, no plural. Tá falando de um povo. Ó, e vence os santos, ó, entre parênteses, né? Um povo. Ó, aqui, irmãos, tem uma observação. A besta que se levanta do abismo é igual à cabeça da besta que tem a chaga mortal curada. É o que eu falei anteriormente, certo, irmãos? Lá no final do vídeo, quando eu mostrar a conclusão, vai ficar mais evidente para os irmãos ainda. Eu recomendo para os irmãos, né, que esses versos que nós estamos analisando aqui, os irmãos leiam em casa e analisem também, certo, irmãos? Ó, então, mais uma vez aqui, ó, observação. A besta que se levanta do abismo é igual à cabeça da besta que tem a chaga mortal curada. Então, irmãos, é a mesma revelação, certo? A besta se levantar do abismo está nos revelando o quê? Um reino que foi morto no passado, revive no futuro e estará sob o comando do anticristo. Uma das cabeças que foi ferida de morte ali no passado, irmãos, que simboliza um reino, morreu no passado, mas essa cabeça tem a chaga mortal curada, ou seja, está revivendo. É a mesma revelação, é o mesmo assunto. Aqui, ó. A besta que se levanta do abismo faz guerra e vence as duas testemunhas. Então, é outra observação. Então, irmãos, lá no assunto das duas testemunhas, a besta que se levanta do abismo faz guerra e vence as duas testemunhas. A cabeça da besta, né, que recebe a cura da sua chaga mortal, ela também faz guerra e vence as duas testemunhas. Continuando aqui, ó. A observação. A cabeça da besta que tem a chaga mortal curada faz guerra e vence os santos. Ó, a palavra santos nos revela um povo. Conectando esses versos, fica evidente que as duas testemunhas nos revela um povo. Porque, irmãos, é a mesma revelação. A besta que se levanta do abismo e faz guerra às duas testemunhas e vence as duas testemunhas é a mesma revelação, né? Ali daquela cabeça que recebe a cura da sua chaga mortal. E quando ela recebe, irmãos, a cura dessa chaga mortal, quer dizer, quando ela revive, ela faz guerra ao povo santo e vence o povo santo. Então ali está falando de um povo. Então fica aqui evidente, irmãos, que as duas testemunhas é num sentido figurado, é num sentido simbólico. Está nos revelando um povo, certo, irmãos? Agora, irmãos, nós vamos analisar aqui, né, um resumo de Daniel capítulo 7, verso 4 ao verso 26. Ponto 1. O verso 24 nos revela o anticristo dominando sobre 10 reinos, porque lá na leitura, irmãos, nós vemos que Daniel viu aquele animal de 10 chifres, sobre esses 10 chifres se levantou um, né, e dominou sobre eles, né, e teve que abater a 3, né, com certeza esses 3 reinos, né, revelado ali, vai fazer oposição a ele, e ele vai ter que abater. Então o verso 24, irmãos, ali do capítulo 7 de Daniel, nos revela ali, primeiramente, o anticristo dominando sobre 10 reinos. Ó. Ponto 2. O verso 25 nos revela que o reino do anticristo será um reino blasfemo. Ó, entre parênteses, conectado ao capítulo 13 de Apocalipse. Porque lá em 13 de Apocalipse, aquela cabeça da besta que recebe a cura, que foi morta no passado, mas recebe a cura no futuro, ela tem uma boca, irmãos, que proferirá blasfêmias, certo? Então está conectado com o que está ali nas profecias de Daniel. Ó, nos revela que o povo do Altíssimo, ó, não 2 homens,
o povo do Altíssimo será entregue nas mãos do chifre pequeno, ó, entre parênteses, o anticristo, por um tempo, tempos e metade de um tempo, ó, 3 anos e meio, os mesmos 42 meses de 13 de Apocalipse. Então, irmãos, eu destaquei aqui, ali em Apocalipse, aquela cabeça da besta, né, que tem a sua chaga mortal curada, ela é blasfema, certo? Ela vai blasfemar o nome de Deus. E, irmãos, aquele chifre pequeno que vai liderar aqueles 10 reinos, como está escrito em Daniel, também tem uma boca blasfema. Também vai blasfemar de Deus. É a mesma revelação. Aqui fala, ó, que o povo do Altíssimo vai ser entregue na mão deles, né? Por um tempo, tempos e metade de um tempo, que corresponde aos 42 meses. Tudo, irmãos, aqui está nos revelando 3 anos e meio, que é a segunda parte da última semana profética, que nos revela o quê? 3 anos e meio de grande tribulação na segunda parte da última semana profética. Então nós vemos, irmão, que todos esses versos estão conectados e nos revelam, irmãos, a mesma coisa, certo, irmãos? E aqui fala que o povo do Altíssimo, ó, irmãos, é um povo e não 2 homens literais. Então as duas testemunhas estão conectadas a esse povo. As duas testemunhas nos revelam um povo, irmãos, certo? O povo do Altíssimo será entregue na mão do anticristo por 3 anos e meio. Ou um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, que é a mesma revelação, irmãos. Os irmãos notam que tudo está revelando a segunda parte da última semana profética, a perseguição do anticristo por 3 anos e meio, né? Sobre o povo santo, certo, irmãos? Então nós já entendemos nessas conexões que as duas testemunhas revelam um povo, irmãos, certo? Então vamos continuar a nossa análise aqui. Agora, irmãos, nós vamos analisar o capítulo 12 de Daniel, do verso 2 ao 7. No verso 2 é revelado a Daniel a ressurreição dos mortos. Ali, irmãos, quando nós olhamos no verso 2, fala, né, que muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, é revelado a Daniel que é a ressurreição dos mortos, certo? Aqui, ó, ponto 2, irmãos. No verso 6 e 7 é revelado que a ressurreição dos mortos só ocorrerá após um tempo, tempos e metade de um tempo. Entre parênteses aqui, 3 anos e meio, também revelado em 13 em Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, irmãos, nota que foi revelado para Daniel ali que a ressurreição do povo santo só se dará após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, irmãos, está falando do tempo da grande tribulação, aonde o povo santo vai ser entregue, né, na mão do anticristo por 3 anos e meio, que está conectado, irmãos, a cabeça da besta que tem a chaga mortal curada e persegue o povo por 42 meses, e também está conectado, irmãos, a besta que se levanta do abismo e persegue as duas testemunhas, né? Faz guerra e vence as duas testemunhas. Então, os irmãos, notam, irmãos, está tudo aqui nos revelando a perseguição do anticristo, né? Sobre o povo santo. Então, irmãos, fica cada vez mais claro e evidente que aquelas duas testemunhas é simbólico, é a igreja, certo? É um povo, irmãos. Ó, eu vou ler aqui o ponto 2 de novo. No verso 6 e 7 é revelado que a ressurreição dos mortos só ocorrerá após um tempo, tempos e metade de um tempo, entre parênteses, 3 anos e meio, também revelado em Apocalipse 13 e Daniel 7. Ó, e após a destruição do poder do povo santo. Ó, entre parênteses, não 2 homens literais. Então, em outras palavras, irmãos, vamos resumir. A ressurreição do povo santo só se dará após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, só haverá ressurreição do povo santo após, irmãos, 3 anos e meio de grande tribulação, certo? Ó, e após a destruição do poder do povo santo, é o que está lá, ó, povo santo, não 2 homens, um povo, irmãos, um povo santo. Que povo santo é esse? É a igreja de Cristo, irmãos. Então, irmãos, eu vou fazer aqui um breve resumo e depois eu vou ler a conclusão aqui que está aqui nesse resumo, irmãos, certo? E os irmãos vão entender. Então, no primeiro capítulo, nós entendemos
a besta que se levanta do abismo é um reino, irmãos, que morreu no passado e revive no futuro. Ela faz guerra e vence as duas testemunhas. E quando nós olhamos para 13 de Apocalipse, nós vemos a mesma revelação. Só que agora aqui Deus está usando outra figura. Deus está usando uma besta de 7 cabeças. Uma daquelas cabeças foi morta. Essas cabeças, irmãos, simbolizam reinos. Foi morta no passado, recebeu uma chaga mortal. Só que no futuro, essa chaga mortal é curada. O que isso quer nos dizer? É um reino que morreu no passado e vai reviver no futuro. É a mesma revelação da besta que se levanta do abismo. Se levantar do abismo quer dizer reviver dos mortos, certo, irmãos? E assim como a besta que se levanta do abismo faz guerra e vence as testemunhas, a cabeça da besta, né, que simboliza um reino que estará revivendo no futuro, também, irmãos, fará guerra e vencerá o povo santo, o povo de Deus. Então, irmãos, ali já deixou claro que é um povo, irmãos, certo? E depois em 7 de Daniel, nós vemos, né, naquele quarto animal, irmãos, de 10 chifres, né? E aquele chifre pequeno que domina sobre eles, nós vemos a revelação do anticristo liderando 10 nações. E o povo santo, irmãos, lá está povo santo, é entregue na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, irmãos, está conectado, irmãos, ao tempo que a cabeça da besta que recebeu a chaga, que recebeu a cura da chaga, que foi morta, está nos revelando, irmãos, ali que ela persegue o povo por 42 meses. É a mesma revelação, irmãos, certo? Então, irmãos, fora do assunto das duas testemunhas, em todos esses contextos, irmãos, está falando do quê? De uma perseguição a um povo. Então, irmãos, fica evidente ali no assunto das duas testemunhas, as duas testemunhas nos revelam um povo. Então, quando nós olha também, irmãos, para o capítulo 12 de Daniel, ali é revelado para Daniel a ressurreição dos mortos e é dito para Daniel, né? É revelado para Daniel que só haverá a ressurreição dos mortos após um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, após 3 anos e meio, que está conectado aos 3 anos e meio que a cabeça que recebeu a cura da chaga mortal vai perseguir por 42 meses, está conectado, irmãos, ao chifre pequeno que domina sobre 10, o qual perseguirá o povo do Altíssimo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, irmãos, tudo nos revela a mesma coisa. Então, os irmãos notam que em 12 de Daniel deixa bem claro que a ressurreição dos mortos, né, do povo santo se dará após 3 anos e meio. Os irmãos notam, quando nós vai lá em Apocalipse, né, no capítulo 11 das duas testemunhas, fala que depois de 3 dias e meio, as duas testemunhas, elas ouvem uma voz vinda do céu dizendo, subi cá, e elas sobem numa nuvem. Isso, irmãos, elas sobem ao céu, melhor dizendo. Isso nos revela o quê? A ressurreição da igreja. Esses 3 dias e meio, irmãos, não são 3 dias e meio literal. Esses 3 dias e meio faz referência a 3 anos e meio, que é a segunda parte da última semana profética. Qual que é a metade de uma semana literal? 3 dias e meio. Por que ele está falando 3 dias e meio e não 3 dias ou 4 dias? Por que bem 3 dias e meio? Porque é a metade de uma semana. É a segunda parte, né, da última semana profética. Então, aquelas duas testemunhas, irmãos, revivendo após 3 dias e meio, está nos revelando o quê? A igreja revivendo, né, ressuscitando após 3 anos e meio de grande tribulação. E isso, irmãos, está conectado a 11 de Daniel, a 12 de Daniel, onde é revelado que o povo santo só revive após um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Que também, irmãos, está conectado à perseguição de 42 meses, né? Daquela cabeça da besta que teve a sua chaga mortal curada, que também está revelado, irmãos, ali nas duas testemunhas. Porque a besta se levanta do abismo, faz guerra e vence as duas testemunhas, porém, após 3 dias e meio, né? Elas revivem e sobem ao céu.
Esse reviver após 3 dias e meio é o povo santo, irmãos, ressuscitando após 3 anos e meio de grande tribulação. Certo, irmãos? Então, irmãos, eu imagino que através desse resumo os irmãos entenderam, certo? Se os irmãos não viram o vídeo anterior, veja o vídeo anterior, irmãos, que é o número 46. E esses versos, né, que eu deixei aqui, né, que eu fiz um resumo, os irmãos pegam e lê em casa também. Então, irmãos, aqui para concluir o vídeo, ó, eu vou ler a conclusão. Essa conclusão é tudo que eu falei. Os irmãos vão ver que tudo se encaixa. Ó. Conclusão. A besta que se levanta do abismo é igual à besta que teve a sua chaga mortal curada. Quer dizer, a besta que se levanta do abismo é a mesma revelação da besta que teve a sua chaga mortal curada. Está nos revelando a mesma coisa. São textos diferentes? São. São figuras diferentes? São. Porém, nos revelam a mesma coisa, irmãos. Ó, a besta que se levanta do abismo e faz guerra e vence as duas testemunhas é igual à cabeça da besta que teve a chaga mortal curada e faz guerra e vence os santos. Ó, entre parênteses, um povo. Então, irmãos, a besta que se levanta ali do abismo e faz guerra e vence as duas testemunhas é a mesma revelação da cabeça da besta que teve a chaga mortal curada e faz guerra e vence os santos. Só que aqui está falando santos, né? Dando a ideia do quê? De um povo. Aqui, irmãos, já está nos deixando claro e evidente o quê? Que as duas testemunhas nos revelam um povo. E que povo é esse? Senão a Igreja de Cristo, né? Ó, outro ponto aqui, irmãos. Ó, os 42 meses de Apocalipse, de 13 de Apocalipse, é igual ao tempo, tempos e metade de um tempo do capítulo 7 e do capítulo 12 de Daniel. Ó, entre parênteses, nos revelam 3 anos e meio, que corresponde à segunda parte da última semana profética. Então, esse 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo, que é revelado ali em 7 de Daniel e em 12 de Daniel, é a mesma revelação, irmãos. A cabeça da besta que teve a chaga mortal curada fará guerra e vencerá o povo santo por 42 meses, 3 anos e meio. Aquele chifre pequeno que domina sobre 10, o povo do Altíssimo, né? O povo, não 2 homens, né? Um povo, será entregue na mão deles, irmãos, por um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, perseguição de 3 anos e meio, certo, irmãos? E ali em 11 de Daniel, o povo santo só ressuscitará após eles ter o poder deles destruído e após um tempo, tempos e metade de um tempo, quer dizer, após 3 anos e meio de grande tribulação, quer dizer, tudo está conectado. São figuras diferentes, porém, irmãos, que nos revelam a mesma coisa, certo? Aqui, irmãos, outro ponto. A ressurreição do povo santo após um tempo, tempos e metade de um tempo, é igual, ou seja, nos revela a mesma coisa, ó. A ressurreição das duas testemunhas após 3 dias e meio. 3 anos e meio, que corresponde à segunda parte da última semana profética. Então, irmãos, a revelação do povo santo sendo revivido após um tempo, tempos e metade de um tempo, está conectado com a revelação das duas testemunhas, irmãos, sendo ressuscitada após 3 dias e meio. Quer dizer, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, os irmãos vê que quando nós junta esses textos, tudo se conecta, tudo se encaixa, tudo, irmãos, fica evidente, fica claro. As duas testemunhas nos revelam um povo, irmãos. Aqui outro ponto, irmãos. As duas testemunhas é a mesma coisa dos santos de Apocalipse 13, que é igual aos santos de Daniel 7, que é igual ao povo santo de Daniel 12. Então, irmãos, as duas testemunhas que está descrita em 11 de Apocalipse é a mesma revelação do povo santo que está descrito em Daniel 13. Ambos os dois, o anticristo faz guerra e vence, certo? E eles, irmãos, também nos revela o povo santo que está ali em Daniel 7. Aquele povo santo que é entregue na mão do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que também, irmãos,
está revelado ali em Daniel 11 que esse povo santo, após ter o poder dele destruído, né, vai reviver, vai ressuscitar após um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, irmãos, último ponto aqui. As duas testemunhas nos revelam um povo santo e não somente dois homens literais. Então, irmãos, quando nós faz a conexão profética, né, desses textos, nós entendemos, irmãos, fica claro e fica evidente que as duas testemunhas nos revelam o quê? Um povo e não dois homens literais, irmãos, certo? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Esse vídeo, irmãos, foi um acréscimo ao vídeo anterior. Se os irmãos estão vendo esse vídeo pela primeira vez e não vê o vídeo número 46, vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse do canal Examinando a Bíblia. Procura pelo vídeo 46, onde eu falo, irmãos, e explico que as duas testemunhas são um povo e não dois homens literais. Acesse ele também. Esse vídeo, irmãos, foi um acréscimo, certo? Ao vídeo anterior. Eu quis aqui, através de um resumo, explicar para os irmãos. Então, irmãos, eu peço para os irmãos aqui, antes de encerrar o vídeo, que os irmãos leiam em casa também, Apocalipse capítulo 11, verso 7, é os versos que nós analisamos aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 7, Daniel capítulo 7, verso 24 ao 26 e Daniel capítulo 12, verso 2 ao 7. Porque, irmãos, a conexão desses textos vai deixar claro, nos revelam a mesma coisa. E vai deixar claro e evidente que as duas testemunhas nos revelam um povo e não dois homens literais. E eu quero pedir também aqui, irmãos, antes de encerrar, perguntar para os irmãos se os irmãos gostou dessa forma de estudo, né? Desse resuminho que eu fiz, né? Dessa explicação. Se os irmãos gostou, fala aí no comentário, né? Que é para mim fazer mais vídeos futuramente, sim, dessa maneira, certo, irmãos? Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos que deixem um like, né, para ajudar a fortalecer o canal. Inscreva no canal se não for inscrito ainda, né? Vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse do canal Examinando a Bíblia, que lá tem todos os vídeos já postados, irmãos. Eu quero pedir para os irmãos, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com mais irmãos na fé. Mais irmãos precisam chegar ao conhecimento, irmãos, desses assuntos, irmãos. São assuntos que são muito pouco falados hoje em dia. O povo de Deus precisa ser desperto, né? Ser despertado, irmãos, para esses assuntos. Eu já vi muitos irmãos falar, não é necessário falar em Apocalipse, em Anticristo, nada. A gente tem que falar só de santidade, de Cristo. Irmãos, nós temos que falar de santidade, temos que falar de Jesus Cristo. Só que, irmãos, se esses assuntos não fossem importantes, não estaria na Bíblia Sagrada. Se eles estão, irmãos, é para nos alertar, para nós nos preparar para aquilo que vai vir no futuro, irmãos. Nós não podemos deixar isso passar, irmãos. Nós temos que meditar, crescer no conhecimento desses assuntos. Tá certo, irmãos? Vou encerrar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.